A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Mais uma vez eu venho aqui estar trazendo uma palavra, nesta manhã, para a meditação dos meus irmãos. Louvado seja Deus. Palavra muito forte, uma palavra muito forte e que é muito importante para nossas vidas, Louvado seja Deus. Que se encontra em Gálatas, capítulo 5, inicia do versículo 16. O tema diz assim: as obras da carne e o fruto do Espírito. Glória a Deus. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne limita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Louvado seja Deus. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Louvado seja Deus por essa palavra, É uma palavra muito forte, E muito importante para as nossas vidas, Porque aqui vem falando, louvado seja Deus, dos frutos da carne. Então, meus irmãos já viram que tudo que é ruim, esse homem que foi falado aqui, a lascívia, a prostituição, são frutos da carne, Essa carne aqui, ela nos faz pecar, ela nos induz a pecar, Porque é ela que dá o desejo, Desejos que muitas das vezes não é de Deus, Um desejo que não é de Deus, por exemplo, é quando uma mulher comprometida sente desejo por outro homem, ou um homem comprometido sente desejo por uma outra mulher, louvado seja Deus, ou assim, vice-versa, Quando uma mulher também se atrai por outra mulher e assim vice-versa, louvado seja Deus, porque a carne, É a carne que grita naquele momento, Mas quando nós temos fruto do Espírito, buscamos, se santificar, Como é que podemos fazer isso? No jejum e na oração, louvado seja Deus, Porque a carne limita, ela limita contra o Espírito. Por quê? Ela limita, Porque a carne, se a gente for fazer a vontade da carne, a gente não consegue fazer do Espírito, Então, nós precisamos buscar mesmo o fruto do Espírito, Renunciando coisas que venham agradar a nossa carne, Uma das coisas que conseguimos matar a carne é o que? O jejum.
que é uma das coisas que também a carne pede, né? Pede muito alimento. E muitas das vezes, quando a gente quer fazer um jejum, nós começamos a ter desejo até de outras comidas diferentes, algo que a gente não tem na nossa casa, né? Aí a gente começa, aí de repente, né, Deus começa a falar pra gente fazer o jejum. E muitas das vezes é quando a gente tem uma comida diferente, né, em casa. Isso já aconteceu muito comigo. É Deus provando, né? Quando a gente tem uma lasanha lá guardada, né? Uma sopa, uma coisa que a gente gosta muito, né? Isso é o que eu tô falando da minha experiência, né? Louvado seja Deus. Mas, como foi visto e falado aqui, os frutos, aqueles que, né? As obras da carne, né? Esses que fazem a obra da carne, eles não reinarão o reino de Deus. Os que tais praticam, né? Porque os que praticam isso aqui que foi falado, inveja, bebedices, glutonárias, coisas semelhantes, inimizades, né? Então, é um exemplo, se você é cristão, você faz muitas inimizades, ao invés de amizades, você não vai reinar o reino dos céus. Foi a própria palavra que disse, né, meus irmãos? Eu tô gripada, né? Eu tô gripada, mas eu louvo a Deus, porque até aqui foi o que Ele permitiu. Só a gripe. Louvado seja Deus, né? Só a gripe. E tudo é permissão do Senhor, né? Até meus filhos ficaram gripados. E tá uma onda de gripe aqui, né? Eu sou daqui de Aracaju, né? Da região do, quer dizer, de São Cristóvão, né? Então eu sou daqui do Rosa Elze, da região do Rosa Elze. Louvado seja Deus. Então, moro no bairro de Juquinha. Se os irmãos conhecem, coloque aí nos comentários. Então, é muito forte essa palavra, porque se nós praticamos, né, a gente se analisar, a gente precisa analisar e deixar isso para trás, né? Porque uma outra hora é quando você não conhece, né? Mas agora que você está vendo, né? Você já não é mais inocente, né? Você está vendo que dentro da palavra foi falado, você já está ouvindo, você já conheceu isso, essa verdade, né? Então, é deixar para trás, louvado seja Deus, né? Porque tá falando aqui que o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, tudo de bom, né? Resumindo, coisas boas são o fruto do Espírito. O domínio próprio é algo mais forte que resume isso tudo, porque se eu tiver domínio próprio, eu vou ser mansa, vou ter amor. Se eu sou mansa, eu tenho amor, né? Mesmo, tenho paz. Uma coisa leva a outra, né? Menos é o pecado. O pecado, você faz uma coisa besteirinha, daqui a pouco você tá fazendo uma coisa grave, muito pior, né? Muito pior. E aí ele falou, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne. Louvado seja Deus, está vendo? Com as suas paixões e concupiscências, os que são de Cristo. Os que são de Cristo, eles vão sacrificar a carne, né? Quando a carne deseja algo, não fazer aquilo, né? Somos servos do Senhor, não devemos fazer isso. E se por acaso vem um pensamento que não agrada a Deus, repreende em nome de Jesus, né? Porque vem muitos pensamentos, às vezes ruins, né? Às vezes, principalmente quando alguém afronta. Quando alguém afronta, né? Como nós somos carne, somos ser humano, a primeira coisa que vem é a vontade de revider, às vezes, né? Quando são situações muito fortes, muito pesadas. Quando outras não. Mas nós precisamos pedir paz naquele momento. Deus, entra nessa situação, traz paz. Porque não tem sido dias fáceis, né? Ele disse também no versículo 25, se vivermos no Espírito,
andemos também no Espírito. Tá vendo? Glórias a Deus. Por quê? Se eu viver no Espírito e andar, né? Seja no supermercado, seja na rua, né? Que vier a acontecer algo, né? Eu em espírito, ali Deus, o Espírito Santo de Deus, ele já vai nos dar uma direção naquele momento, naquela situação de como lidar. E se a gente não andar em espírito, nós vamos agir por impulso, né? Nós vamos agir por impulso e aí depois vai vir o quê? O arrependimento, né? Arrependimento, ele acontece após fazer algo que foi por impulso, algo da carne mesmo, né? Aí no versículo 26, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja de outros. Pronto. Aí já sabe que é o fruto da carne, né? O fruto da carne é isso, né? Então precisamos guardar somente essa palavra aqui. Esse versículo aqui, ele resume tudo. Os que são de Cristo, que é o 24. Os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, glória a Deus. Resumiu tudo, meus irmãos. Resumiu tudo. Louvado seja Deus, né? Resumiu. Porque eu vou fazer tudo, né, por amor a Deus, né? Quando eu pensar em fazer aquilo que não agrada a Deus, eu não vou fazer, né? Por amor a Deus, louvado seja Deus. Então é isso, né? Muitas das vezes acontece coisas assim no meio do povo cristão, né? Acontece no meio do povo ímpio, não é verdade? E acontece no meio do povo cristão. E o que acontece? No meio do povo ímpio, acontece coisas piores. Pode acontecer desgraças, né? De um tirar a vida do outro no momento de desentendimento, de outras coisas, como tem acontecido aí, notícias terríveis, né, no jornal. Eu sei que o jornal é algo importante para a gente ficar informado das notícias, né? Mas notícias, assim, eu prefiro evitar. Qualquer tipo. Eu prefiro evitar, eu não assisto mais TV assim, não. Eu posso assistir YouTube, porque tem coisas que vão edificar a minha vida. Mas também não vou dizer que é pecado se assistir um jornal, porque tem coisas ali importantes. Informações tem sim, né? Porque eu tenho que ter informação importante, porque uma vez quando eu estava trabalhando, eu fui para pegar o ônibus, aí me disseram, aí moça, não tem ônibus não, tá em greve. Aí eu, eita, eu não sabia, passou no jornal, então, jornal é importante sim, né? Mas aí você tem que tirar por partes, o que é para você, que vai edificar você, que não vai, que vai ser importante para você, que não vai, né? Mas eu prefiro não assistir, também não tenho tempo, louvado seja Deus, né? Meu tempo para os meus filhos, para minha casa, e um momento para buscar Deus, né? Fazer a obra de Deus, né? Louvado seja Deus. Então era isso que eu queria deixar, né? Para os meus irmãos, né? Que as obras da carne não são frutos bons, né? Eu vejo também pessoas que estão assim, similar a Deus, ainda está chegando palavrão, né? Ainda pegada a bens materiais. Eu já vi. Então, são coisas que para a gente ser liberta, a gente tem que se ver, se analisar, né? Porque se eu achar que eu estou bem, eu não vou pedir a Deus que Ele me liberte daquilo. Então, eu nunca vou ser liberta. Se eu estou chegando palavrão e eu estou achando que é normal, isso não é obras do Espírito, né? E sim da carne, né? Então, nós precisamos nos analisar. Se eu estou falando mal do meu irmão, isso são obras do Espírito? Não. Isso são obras da carne, eu não vou reinar. Não vou reinar, não herdarão o reino de Deus. Falou aqui no versículo 21. Falou claramente, né? Como já outrora vos preveni, que não, vos preveni, não fazer, que não herdarão o reino de Deus os que tais praticam, os que tais coisas praticam. Por quê? Aqui está falando de ciúme, inveja. Como é que, um exemplo, como eu tenho visto aí no canal do YouTube.
né? Uma irmã, outros irmãos, né? Aí bota o vídeo lá, aí bota logo de cara a foto da irmã na capa do vídeo, né? Aí fica falando sobre aquela pessoa. É como se fosse sobre julgando, né? Porque fala, você não devia fazer assim, você não devia fazer aquilo, você é serva de Deus mesmo, e tal, mas citando o nome, expondo a pessoa, né? A gente tem que falar e ensinar com amor, né? Se o Senhor falou amar teu próximo, olha as obras da carne. As obras da carne, inimizades, louvado seja Deus. Um canal como esse, que está falando da vida do outro, que está expondo a vida da irmã. Será que esse canal vai crescer? Se ela está fazendo coisas absurdas, que você está vendo que não é obra de uma pastora ou do pastor, seja lá o que for, deixa com Deus, porque do mesmo jeito que eu estou conhecendo aqui a palavra, ela conheceu. Só que ela, é como eu disse, precisamos nos analisar. Se eu estou fazendo isso, eu acho normal, ela já está subjugando ela mesma. O julgamento é sobre ela mesma, né? Das atitudes dela mesma. Por quê? Aqui está falando que não pode. Se eu estou fazendo, né? A salvação não é individual. Então, nós, é como se nós subjugamos mesmo. Deus vai nos julgar, mas nós, antes disso, podemos nos julgar, nos analisar, né? Ver que está errado algo a gente, ver sim, mas tem muitas que não quer deixar, né? Porque Deus não julga ninguém, não. Deus aceita a gente do jeito que a gente é e tal e tal. Não. A palavra do Senhor está dizendo aqui sempre que tem coisas que não agradam a Ele, que está na gente, que a gente precisa deixar. Será que ela não sabe disso? Assim como eu estou conhecendo aqui a palavra, né? Eu estou aprendendo cada dia mais. Estou compartilhando com os irmãos a minha experiência. Será que ela não sabe disso? Que tem muitas coisas que não agradam a Deus, mas que ela pode estar fazendo ou está, ela mesma vê, ela vê, né? Então, como é que eu preciso estar expondo a pessoa para a pessoa entender? Não precisa não. Principalmente para quem está aí falando que é pastor e está fazendo essas coisas que não está dentro da palavra, coisas que não está dentro da palavra. Então, é com ela mesmo, é com ele mesmo, porque o julgamento é individual. O meu foco aqui tá deixando o querer de Deus e a vontade de Deus para nossas vidas. Para mim é primeiro, para depois do irmão. Se o irmão quiser seguir, amém. Se não quiser seguir, também amém. Porque o julgamento será individual, é Deus que vai julgar, né? A palavra de Deus diz que aquele que julgar, da medida que julga, será julgado. Então, eu prefiro não julgar. Eu prefiro não julgar, porque eu não sou santa, eu não sou perfeita, né? Louvado seja Deus. E é isso que eu queria deixar para os meus irmãos, né? Deus é bom, Deus é misericordioso, né? Deus ele é capaz de nos perdoar a qualquer momento, a qualquer hora de nossas falhas, porque nós somos falhos, mas que não venhamos praticar, né? Que venhamos continuar no erro, mas sem deixar, né? Somos fracos, se cair de novo, e Deus conhece o coração e sinceridade de todo mundo, né? Então peça perdão a Deus e continue, prossiga, né? Sei que vem muitas perseguições também, vem muitas calúnias, defamações, né? Eu, no meu início do meu evangelho, era muito perseguida e julgada. Meu cabelo era loiro, né? Me arrumava muito, mas eu não via fruto disso, né? Para a minha vida. Me ocupava com essas coisas do mundo, daqui da terra, mas não tinha tempo para orar tanto, para ler a palavra, né? Mas depois eu fui me desapegando mais, mas eu continuava ainda com meu cabelo louro, me arrumando, maquiando, e as pessoas me chamavam de pombagira. E olhe que eu jejuava mais do que eu jejuo hoje, né? Muitas das vezes é assim. Não quero dizer que eu não jejuo muito como antes, jejuo também, né?
mas senti até a presença de Deus que eu sinto hoje. Então, por isso que não devemos julgar, né? Porque tem gente que é um processo. Há um processo para ser liberto de muitas coisas. Como eu estou dizendo, cada dia eu vou pedir que Deus venha me libertar, né? Porque tem coisas que é oculta, né? Tem gente que usa o vestido lá nos pés, né? O coque, como eu estou aqui com o coque, que eu acho bonitinho. Eu acho bonito. Eu usava mais o cabelo solto, mas agora de vez em quando eu uso, né? Então tem gente que anda assim do jeito que eu tô aqui, né? Mas a irmã passa, dá a paz e não responde, como muitas das vezes aconteceu comigo. A paz, Senhor, irmã. Andava assim como se eu não era ninguém. Então isso é obra, é fruto do Espírito Santo. Inimizade, porque se eu falo e a pessoa não responde, inimizade. Já eu estava sendo o quê? Eu estava agindo do fruto do Espírito Santo, dei a paz, tá? Né? Falei, fui humilde, enquanto ela, como ela agiu, né? Então, como eu digo, não precisa estar falando, irmão, você é assim, 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 você fez isso, 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 não, né? Já ouvi muitas coisas, né? Muitas coisas. Nós não devemos brincar com as coisas de Deus, não. Não devemos brincar com as coisas de Deus, né? Uma vez eu estava num culto e eu ouvi para falar assim, né? Eu tinha até tido uma oportunidade na igreja. E aí eu disse bem assim, posso louvar? Eu estou sentindo louvar, né? Eu não vim aqui para fazer vontade do homem, mas sim a vontade de Deus. Mas será que dá tempo? Então eu fiz o quê? Eu não desonrei ninguém, eu não desrespeitei ninguém, né? Que estava na frente da obra, nem o próprio Deus, primeiramente. Que respeitar a Deus, depois os nossos líderes, né? Não, não pode não, porque já está perto da palavra, amém. É verdade, devemos respeitar o momento da palavra. Tá bom. Quando foi no próximo culto, né, tu falou, quem pegar no microfone para falar que o negócio dele não é com Deus, é com o homem, ou disse, meu Deus do céu, misericórdia. Ali, eu já imaginei que foi comigo. Se não foi, é muita coincidência, né? Se uma mulher vir pra cá e falar isso, eu tomo o microfone. Que quem é ela, né? E aí falou tantas coisas que não era dentro da palavra de Deus. Não era. Eu conheço a palavra de Deus, não conheço muito, não. Mas as coisas importantes, né? Mais importante eu procuro buscar para edificação na minha vida, na minha alma. Teve coisas que não estavam dentro da palavra, não. Uma coisa que eu lembro que falou assim. Depois tá aí toda torta e não sabe o que foi. Foi o que marcou na minha memória, foi essa palavra. Falou muitas coisas absurdas. Ficou o culto todinho, o momento da pregação todinho, só martelando, só atacando palavras duras, né? Se fosse outra, tinha desviado, né? Mas tem pessoas que estão agindo da carne. E da carne são frutos maus, não são frutos bons, né? E aí eu me senti mal, fui pra casa. E aí quando eu dormi, Deus me deu um sonho, ao qual via eu com a barriga assim aberta. Tipo assim, aberta não, ela cortada, né? Mas colada e costurada, como se fosse uma cesárea, só que era a barriga assim da ponta daqui até aqui, assim. Aí a voz de Deus falava comigo, dizia assim, filha, você foi ferida, ferida é uma alma, né? Mas eu tô te reconstruindo, eu tô te renovando, né? Você precisa buscar para você voltar e ser curada dessa ferida totalmente na sua alma. Aí eu disse, amém. Eu não me acordei com um fardo pesado, né? Foi muito terrível, muito terrível. Aí quando foi de um tempo, depois de uns dias, né? Veio a notícia, quase teve um AVC. Então, é por isso que nós devemos ter cuidado, né? Quem será aquela irmãzinha ali que muitos não vê, não dá nada, né? Tem que ter cuidado, porque às vezes é uma verdadeira serva de Deus, e aí toca, aí depois tem que se ver com Deus, não é com ela, é com Deus, o próprio Deus. Deus presta conta.
Deus cobra. E a ira de Deus, quando ela vem, é, é inevitável, né? Mas às vezes Deus tem uma misericórdia. Deus age de misericórdia também. Deus livra, né? Então é isso que eu queria deixar. Não devemos tocar na vida dos nossos irmãos, né? Porque não sabemos do que Deus tem com a vida dele, com a vida dela. Precisamos deixar lá, deixar com Deus, né? Não use a palavra para atacar a vida de ninguém, nem inflamar, nem machucar. Não é ai daquele que usa a própria palavra de Deus para machucar um irmão. Ai daquele que usa o microfone para machucar o irmão, né? Ai daquele. O líder deve agir chamando a sua ovelhinha. Sente aqui, vamos conversar. É assim que se faz. E muitas das vezes, quando o ovelha está ali agindo errado, dentro do lar, com a família, com os filhos, não é chamada a atenção. Agora, por coisas mínimas, né? Pequenas, coisa onde não tem, a pessoa pega e coloca que tem, e aí fica disseminando contenda. Porque quando eu pego o microfone para estar com indireta, estou disseminando contenda entre os meus irmãos. Eu não estou sendo um bom exemplo, estou sendo um mau exemplo. Louvado seja Deus, né? E é isso. É isso que eu queria deixar para os meus irmãos. Eu vou deixar também o testemunho, louvado seja Deus. Esse vídeo vai ficar grande, mas eu vou resumir, né? Eu estava no meu trabalho como mediadora, né? Louvado seja Deus. Mas eu senti uma tristeza, porque eu não estava tão orando como antes. E precisamos orar. Se for, quanto mais oração, melhor, meus irmãos. Na madrugada, durante o dia, né? Durante a noite. Mas eu sentia fraqueza, né? Às vezes eu sentia muita fraqueza para orar na madrugada ou à noite. Então eu não queria isso para minha vida. Eu disse, Senhor, eu ando muito cansada, quero te buscar, mas não consigo buscar como eu quero, como é que quando eu busquei, já busquei, né? Então aí eu já me analisei e vi que eu precisava melhorar nisso, né? É verdade, se eu não tivesse olhado para isso, Deus não tinha trabalhado, né? Nisso, nessa situação. Ah, Senhor, se o Senhor quer que eu continue ali, amém. Se o Senhor não quer, se o Senhor não quer, porque eu quero viver e fazer a vontade do Senhor. Cria uma situação mentira dali. Aí o Senhor criou a situação de eu ficar enferma. Eles não entenderam quando muitas das vezes eu trabalhei doente. Não entenderam. E a outra colega agiu de forma errada, né? Por ignorância, porque teria aqui no meu lugar. Mas agiu de uma forma muito ignorante com a atitude dela, né? E aí eu não tive apoio. Eu não tive apoio onde eu deveria ter, né? Onde eu deveria ter. Que foi um momento de necessidade, né? Os irmãos tá vendo aqui como eu estou, né? Aí, aí foi quando o Senhor me encorajou, né? Me encorajou. E aí eu tomei a atitude de pedir para sair, né? Aí eu tomei a atitude de pedir para sair e eu não me arrependo, né? Sai um fardo, porque eu tenho meus filhos que eu tenho que cuidar, né? Eu tenho um filho de 10, um de 1 ano, 4 meses, precisa muito da minha atenção, né, dos meus cuidados, e aí eles também ficaram doentes, né? Eles ficaram doentes, então, eles precisam muito de mim. Deus acabou me mostrando, né, também, que eles precisam muito de mim. Meus filhos precisam de mim, e eu preciso também tanto cuidar do meu lar como das coisas do Senhor, participar mais das coisas da igreja, que eu não estava, louvado seja Deus, mas eu estava aqui buscando da forma que eu podia. Como eu tenho meus filhos pequenos e trabalhava, tinha vezes que o bebê dormia, né? 1 ano e 4 meses é um bebê. E aí tinha o ciclo de oração à tarde, eu já não ia, né? Como era uma noite sim, uma noite não, como cuidadora, tinha vezes que eu perdia o culto, né? E aí, então todos sabem que era por isso o motivo, né? Então o Senhor, ele entrou com a providência e eu creio que se ele agiu, no momento que eu orei, apresentei a ele essa causa, Senhor,
O Senhor não quer eu ali. Imediatamente o Senhor permitiu toda essa situação para eu poder sair, né? Todos nós vemos que foi de Deus, coisa de Deus. Por quê? Senão, não tinha acontecido o que aconteceu. No momento que eu pedi a Deus, né, que Deus permitisse algo para eu poder sair dali. Quando foi com uns 2 dias, aconteceu isso. Então, é isso. Coloque sua vida nas mãos do Senhor, né? E peça que Ele venha fazer conforme a vontade dEle. Porque coisas grandes Ele tem na nossa vida. Basta a gente confiar, né? E aí é o que eu vou lhe dizer agora sobre fé. Que eu vou falar sobre fé, que é muito importante. E aí eu ficava, Senhor, antes de eu pedir isso ao Senhor, né? Eu dizia, Senhor, mas o meu marido está de aviso. Meu marido trabalha, mas está de aviso. E aí, Senhor, como é que vai ficar essa situação, né? Mas aí o Senhor falou, né? Que a fé não é pelo que você vê, né? A fé não é o que a gente vê. O que a gente tá vendo, né? Coisa da consciência da carne já, né? Porque nós estamos vendo. Fé é aquilo que você não vê. E aí é quando Deus diz, cadê a fé dela? Se eu sou um Deus grande, tenho poder sobre tudo, de fazer tudo. No momento, a hora que eu quero. E aí, então, quando Deus falou assim, eu disse amém, né? E eu creio que Deus não vai faltar, não vai deixar faltar nada para mim, nem para os meus filhos, nem para o meu esposo, né? É assim que devemos crer, porque aquilo não estava edificando minha vida, né? Financeira, sim, mas eu sentia uma carga, eu sentia como se não me compensava. E certo dia eu estava dormindo e sonhei, eu com as pernas cheias de varizes, cheia de varizes. E aí, quando eu fui olhar minha perna, realmente tinha varizes a mais, aquelas fininhas, que eu tenho pouca, mas ela estava maior. Eu disse, sinal que o que Deus me mostrou que está previsto a acontecer, né? E aí foi confirmado ontem, né, através de uma consulta do meu filho, pequenininho, né, que eu não tenho que trabalhar e cuidar deles, que eles precisam muito de atenção, uma neura, né? Mas aí eu entendi, né, o porquê que o senhor estava me inquietando também, porque eu estava no trabalho, mas eu não me sentia bem. Não era para mim estar ali. Até que não era para mim estar ali, era para estar cuidando dos meus filhos. Então, é isso que eu queria deixar para meus irmãos, né? Que você continue confiando no Senhor, espere em Deus, né? Tem coisas que é preciso de uma atitude da gente, mas o Senhor vai falar quando for preciso tomar uma atitude. Busque a palavra do Senhor também, porque não tem revelação melhor do que essa, né? Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus a sua vida. Fique na paz do Senhor. Grande abraço.